Continuando a dissertar sobre responsabilidade civil. Já foi dito que, em regra, a responsabilidade civil advém de um ato ilícito, um ato que ofende normas jurídicas, um ato que atenta contra o direito, contra o ordenamento jurídico, seja do ponto de vista contratual, seja do ponto de vista extracontratual. Embora já foi dito que existem exceções onde há responsabilidade sem ilícito. No caso do estado de necessidade, artigo 188 do Código Civil, no caso da passagem forçada e no caso da desapropriação. Bom, cabe ainda avançar no estudo de responsabilidade civil. Pressuposto da responsabilidade civil, se é chover no molhado, é dizer que ela é a violação de um dever jurídico e causa um dano. É importante dizer, sem dano, sem responsabilização. E dano requer prova de prejuízo, prejuízo concreto, efetivo, sério. O ilícito na responsabilidade civil, ele pode advir das previsões do artigo 186 do Código Civil, que fala em dano material e dano moral, ou do abuso de direito, no artigo 187 do Código Civil. Vamos dar um exemplo de abuso de direito. Vamos imaginar, para quem gosta de direito penal, que alguém está agindo em legítima defesa, mas extrapola a legítima defesa e deixa de ter razão na legítima defesa e age de maneira não necessária, excede a legítima defesa. Vai responder pelos excessos na legítima defesa. Por quê? Porque tinha um direito, mas abusou do exercício desse direito. É o mesmo, por exemplo, que ocorre com alguém que tem o direito de cercar sua propriedade com cerca elétrica, mas tem que colocar uma placa avisando que tem cerca elétrica, que é um ofendículo. Se não colocar essa placa, mesmo que o meliante queira invadir sua propriedade, não tinha placa de cerca elétrica, e se ele tomar um choque elétrico muito grande, vai existir a responsabilidade civil, porque existiu um abuso de direito. Você pode proteger sua propriedade, mas se você usa cerca elétrica, você tem que avisar a todos que ali existe uma cerca elétrica. A função da responsabilidade civil, da reparação, reparar é lógico, punir e educar. Esse aspecto punitivo, ele gera muita discussão. A professora Maria Celina Bodan de Moraes, a quem muito respeito, costuma dizer que a responsabilidade civil não tem que ter o papel punitivo. Mas a maioria dos autores que trabalham com responsabilidade civil dizem sim, a responsabilidade civil tem que ter o papel punitivo, desestimular novos atos ilícitos, punir de maneira proporcional e com maior gravidade aquele que tem condições de não praticar o ilícito e mesmo assim pratica. Então tem que ter um caráter punitivo. O caráter punitivo não é apenas do direito penal, tá? Isso tem que ser deixado bem claro. O posicionamento respeitável de Maria Celina Bodan de Moraes não é voz majoritária na doutrina de responsabilidade civil. A responsabilidade civil, ela se dá dentro da ideia de que devemos respeitar a alteridade. Um indivíduo deve respeitar o outro. Devemos respeitar o direito das pessoas.
e manter o equilíbrio social. Vamos dar um exemplo disso. A Antônia Fontinelli, acho que é o nome dela, né? A ex-esposa do Marcos Paulo, diretor da Rede Globo. Ela adora no podcast dela criar polêmicas e ofender pessoas. Isso não é liberdade de expressão, isso é discurso de ódio. Vira e mexe, tem um processo penal, ou ela é condenada a pagar danos morais. Ela está respeitando outras pessoas? Ela está respeitando o equilíbrio social? Não. Portanto, a responsabilidade civil é cabível. A responsabilidade civil, ela tem funções compensatória, punitiva, ou seja, desestimula o ofensor a praticar o ilícito, e desmotiva a reiteração da conduta lesiva. Também é importante dizer que apenas o ser humano é responsável civilmente. A gente estuda em direito penal que só o ser humano comete crime. A gente vai estudar em direito civil que responsável civilmente é só o ser humano. Tem discussão no direito civil sobre personalidade jurídica dos pets de estimação, disputa de guarda de pets de estimação. Só que você não vai jogar responsabilidade civil para o seu pet de estimação. Por favor, né? Responsabilidade civil é só do ser humano. Você não vai dizer, por exemplo, que a responsabilidade civil é de uma entidade, de algo sobrenatural. O ser humano tem livre-arbítrio. E quando ele viola o ordenamento jurídico, é ele quem cometeu algo que chamou para si a responsabilidade civil. Saibamos diferenciar o mundo de Deus e o mundo dos homens. No mundo dos homens é que existe a responsabilidade civil. Também é importante dizer que a responsabilidade civil advém de uma conduta humana voluntária. Houve vontade de cometer o ilícito. Existe consciência de que está sendo feito o ilícito. Pode até existir casos da pessoa não querer causar o dano. Um sujeito que se acha um piloto de Fórmula 1 que vai disputar um racha e que jura para si mesmo que é incapaz de gerar um dano, mas capota e mata outras pessoas. Esse suposto superpiloto colocou na sua cabeça, fruto de narcisismo e grande autoestima, que ele é um piloto de Fórmula 1 e jamais machucaria uma pessoa. Mas ele machucou. Até no direito penal vai ter uma discussão muito boa se isso é dolo eventual ou culpa consciente. O que nos importa no direito civil é se é dolo ou culpa, tem responsabilidade civil. E mesmo a omissão, mesmo a negativa de ação gera responsabilidade civil. Vamos imaginar que eu sou um guarda-costas e vejo uma pessoa afogando, ou deveria estar no meu local de trabalho vigiando pessoas no mar, mas eu decidi paquerar moças bonitas na areia, namorar moças bonitas no quartinho que existe onde o sujeito que é o salva-vidas tem que ficar. Ele não está cumprindo o dever de garante, o dever de evitar danos. Lembra disso no artigo 13 do Código Penal, o dever de garante? Pois é, isso também é aplicado para o Código Civil. Então, a inobservância do dever de cuidado gera responsabilidade civil. É importante dizer que a responsabilidade, via de regra, ela demanda vontade livre. Então, via de regra, a responsabilidade civil é cobrada de maiores. Mas cabe responsabilidade civil
do menor incapaz cabe. É uma hipótese prevista no artigo 928 do Código Civil. O incapaz pode ter responsabilidade pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis não têm obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Se um incapaz comete algo que gera responsabilidade civil e seus pais ou representantes legais, por exemplo, não têm patrimônio para arcar com a responsabilidade civil, o incapaz vai ser chamado para arcar com a responsabilidade civil. Só existe a cautela de dizer que essa indenização ela tem que ser equitativa, ela não pode ser desproporcional, ela não pode privar o incapaz do necessário, do mínimo para ele sobreviver, nem as pessoas que dele dependerem. Vamos imaginar essas meninas que vão com menos de 18 anos para as redes sociais promover produtos ou jogos do Tigrinho e geram algum tipo de ilícito e responsabilidade civil. Cabe responsabilidade civil do incapaz? Cabe, se o representante legal não tiver meios de pagar. É uma responsabilidade subsidiária e a indenização deve ser equitativa, não pode ser desproporcional, exagerada. Mas a responsabilidade civil do incapaz, do menor, sem privar o mesmo de meios de subsistência ou as pessoas que dele dependerem. Bom, por hoje é só.